Hamnet é o título do novo filme da Chloe Zhao, diretora chinesa vencedora do Oscar pelo filme Nomadland em 2021. Foi ele que ganhou o prêmio de melhor filme de drama no Globo de Ouro desse ano, desbancando o Agente Secreto, e também está concorrendo com o Agente Secreto pelo prêmio de melhor filme no Oscar desse ano. Só que muito pouca gente tem falado que o Hamnet, na verdade, é baseado em um livro de 2020 da escritora Maggie O'Farrell. Outra coisa relevante é que o Hamlet, na verdade, é uma figura histórica. É o filho do William Shakespeare, que, se você não conhece, é considerado o maior autor literário da história da humanidade, por uma porção enorme dos estudiosos de literatura e teatro. É muito raro achar alguém que conhece o trabalho dele e não coloca pelo menos no top 3. Se você já viu o filme, sabe disso, mas eu não vi. Na verdade, eu sei disso porque eu gosto muito da obra do Shakespeare. Já estudei bastante o Hamlet, a maior peça dele. Já li várias outras peças, tanto em português quanto em inglês. E é com base nesses conhecimentos que eu quero tentar prever o que acontece no livro e no filme chamados Hamlet. Depois que eu ler e assistir, eu vou fazer alguns vídeos para confirmar se as minhas suposições estão certas e vou fazer um videozinho também sobre as teorias da conspiração que cercam a verdadeira identidade do Shakespeare. Mas por hoje, eu quero fazer algumas previsões e falar um pouco sobre as questões históricas e de escrita criativa que me fazem imaginar como vai ser o Hamlet. Eu tentei evitar ao máximo ver notícias, reviews ou informações sobre a obra antes de fazer esse vídeo. Mas, como eu não quero ser falso com ninguém, eu confesso que eu já vi uma coisa ou outra sobre o filme sendo comentada por aí. Sobre o livro, não. Porque me parece que mesmo sendo indicado ao Oscar, muito pouca gente no Brasil leu o livro, mas bastante gente tem postado sobre o filme, especialmente fotos chorando enquanto sai da sala de cinema. Eu também já vi o pôster do filme e uma outra pessoa que postou um comentário rápido em algum lugar, mas nada muito longo nem detalhado sobre o filme. Mas logo de cara já ficou bem claro para mim que esse filme não é uma versão da peça do Shakespeare chamada Hamlet, nem nada do tipo, ou pelo menos não diretamente. Essa é considerada hoje a maior peça do Shakespeare e por coincidência marcou até a carreira do próprio Wagner Moura. Hamlet era uma utopia, assim, para mim. Porque quando eu tinha 15 anos, eu li Hamlet. Já fazia teatro, mas eu li como literatura. Eu li como uma época que eu estava querendo ler os clássicos da literatura e tal. E falei, pô, isso é literatura, né? Isso... Com o tempo fui entendendo que aquilo não era literatura, aquilo é teatro. O lugar de Hamlet não é nas páginas dos livros, é no palco, que foi escrito para ser teatro. E depois aí passei por uma segunda fase, que era pensar assim, é teatro, mas é impossível dar conta disso. Porque isso é muito grande, isso é muito complexo, é muito isso aqui. Depois passei para uma terceira fase, que era dizer assim, ninguém vai dar conta mesmo disso. A obrigação dos atores é fazer, devolver esse personagem incrível para o lugar que ele é de origem natural, que é o palco, e fazê-lo. Não interessa se eu vou dar isso, que eu nunca vou dar conta daquilo, porque nenhum ator jamais dará conta desse personagem. Esse personagem é um cavalo selvagem que corre, que você tem que agarrar e tentar mostrar às pessoas um pouquinho que você entendeu dele. Porque Hamlet, ele é de fato muito maior do que, como o próprio Harry Bloom diz naquele livro, que ele é muito maior mesmo do que a maioria de nós seres humanos vivos, né? Mas como eu falei, Hamlet com N é o nome do filho do Shakespeare com a esposa Anne Hathaway. Essa não. Essa. Ele nasceu em 1585 junto com uma irmã gêmea chamada Judith e morreu em 1596 aos 11 anos. Se tivesse sobrevivido, ele teria sido o único filho homem do Shakespeare. Existem muito poucas informações sobre essa história toda porque, como dizem esses autores de um trabalho clássico sobre o Shakespeare, ninguém queria saber da vida de dramaturgo naquela época. Não existiam biografias sobre artistas, nem nada do tipo. Então a gente não sabe tanta coisa sobre a vida do Shakespeare. Mas foi com base nos poucos fragmentos que existem dessa história que a Maggie O'Farrell, essa escritora da Irlanda do Norte, escreveu o Hamlet. Não existem muitos registros históricos sobre o menino, nem sobre as influências que a morte dele teve sobre o Shakespeare. Então, mesmo sendo tecnicamente um romance histórico, ela sem dúvida teve que inventar bastante coisa. Se você estiver vendo isso numa plataforma de vídeos verticais, esse vídeo acaba aqui. Mas se quiser saber mais a respeito do Hamlet, das minhas impressões iniciais e previsões,
vai ter que assistir na horizontal, no link na bio, dos stories ou pesquisando o @bsnogueira. É só começar a assistir nessa minutagem aqui. Mesmo tentando evitar ler outras reviews ou comentários, eu acabei vendo a chamada de uma resenha na newsletter da revista literária 451, que menciona o nome Agnes como uma das personagens centrais. O nome da esposa do Shakespeare na maioria dos registros era Anne, mas existem referências a ela como Agnes em documentos, inclusive no testamento do pai dela. Então eu imagino que a Maggie O'Farrell tenha escolhido chamar ela de Agnes por alguma razão. Talvez porque estabelece uma relação simbólica com o pai, e isso tem uma ressonância com outros temas no livro, para o leitor não ficar lembrando da cara da atriz o tempo todo, ou graças a documentos novos descobertos sobre o tema. Sendo assim, eu vou usar o nome Anne para me referir à pessoa real histórica e o nome Agnes para me referir à personagem. E eu vou pronunciar os dois nomes em português mesmo. Me corrija no comentário, por favor. Mas de qualquer forma, o fato de que muita gente sai do cinema chorando, somado àquilo que a gente já sabe dos acontecimentos reais da vida da Anne e do Shakespeare, já me parece indicar qual vai ser o rumo que o Hamlet vai tomar. É de se imaginar que seja uma tragédia bem melancólica, bem triste sobre a perda de um filho, considerando que o Shakespeare passava a maior parte do tempo dele em Londres ou viajando em outras cidades para levar suas peças, e também que a família ficava em Stratford, que é a cidade natal dele, e a gente está falando de 1590, ou seja, de uma época em que o transporte era muito lento, tudo indica que ele era um pai bastante ausente da vida do Hamlet, então faz sentido que a Agnes seja a personagem principal, já que era ela quem convivia e passava mais tempo com o menino. Isso também gera um conflito entre os dois e dá a oportunidade para discutir a questão da ausência paterna na vida de uma criança. Outra coisa relevante é que naquela época a taxa de mortalidade infantil era enorme. 1/3 das crianças na Inglaterra morria antes dos 10 anos de idade. O próprio Shakespeare só era o irmão mais velho da geração dele e da família porque as 2 primeiras irmãs que ele teve morreram pouco tempo depois de nascer. Segundo o Stephen Greenblatt, que é um dos principais estudiosos da obra do Shakespeare, algumas pessoas dizem, embora isso não seja uma certeza histórica, que os pais acabavam tentando não se apegar demais a uma criança no momento em que ela nascia para se proteger, porque eles sabiam que a chance de sobrevivência dela, a princípio, não era muito mais que 60%. Isso eu duvido que vai estar no livro, especialmente no filme, porque se os pais forem indiferentes demais em relação às dificuldades que o menino passar, com doença ou coisa do tipo, fica difícil a gente se identificar com eles. Eles iam parecer frios demais diante de uma coisa tão pesada e triste. O fato de que o Hamlet morreu bem na época em que começa a parecer que ele vai sobreviver a essa estatística, com 11 anos, também tem um potencial para uma história. O Greenblatt escreveu um artigo chamado A Morte de Hamlet e a Criação de Hamlet, sobre a relação entre a peça do Shakespeare e a morte do filho dele. Segundo Greenblatt, o Shakespeare certamente foi notificado durante a primavera de que o único filho dele, o Hamlet, de 11 anos, estava doente. Como ele viajava muito, as notícias que ele recebia da família não tinham como chegar tão rápido e com tanta frequência. Então vá saber quando é que ele realmente ficou sabendo do estado em que o filho estava. O Greenblatt continua dizendo que o Shakespeare presumivelmente ficou sabendo da condição do filho, que tinha piorado, e que ele tinha que correr para casa. E talvez, quando ele chegou em Stratford, o garoto já tivesse morrido. E eu chamei atenção para essas palavras, certamente, presumivelmente, talvez, para mostrar que nesse caso é meio impossível ser historicamente preciso. A gente simplesmente não tem acesso a todas as informações, então é tudo especulação baseado naquilo que cada estudioso acha mais provável. As suposições do Greenblatt fazem sentido, mas vai saber se o Shakespeare realmente chegou em tempo de se despedir do filho, se ele só foi notificado da morte dias depois ou o que exatamente aconteceu. Isso dá para a escritora a possibilidade de escolher o caminho que parece mais interessante para ela. E nesse caso a gente tem 2 possibilidades. Uma delas é a chegada do Shakespeare antes, que permitiria uma cena com ele ao lado do leito de morte do filho, uma despedida e etc.
que é um caminho mais clichê, mas estaria de acordo com as suposições do Greenblatt. E aqui eu vou confessar que, na verdade, eu li uma página do Hamlet antes de começar esse vídeo. Mas foi a página das epígrafes, ou seja, das pequenas citações colocadas pela autora antes do início do livro. Uma delas é desse artigo do Greenblatt que eu mencionei. Então tem uma boa chance de que a autora esteja de acordo com as suposições dele, de que o Shakespeare chegou em tempo de ver o filho. Por outro lado, ela pode ter se afastado dessas suposições e seguido a possibilidade que me parece mais interessante dramaticamente, a de o Shakespeare não ter chegado, de que ele chegue depois da morte do filho, tarde demais às vezes até para presenciar o funeral e o enterro. Isso ressaltaria a ausência paterna e a força e a resistência que a Agnes precisou ter para lidar com essa situação toda sozinha. Mas vale mencionar essas epígrafes que a Maggie O'Farrell usa em mais detalhes. A citação que ela tira do Greenblatt diz que, na verdade, os nomes Hamlet e Hamnet, na época, eram intercambiáveis. As pessoas escreviam um ou outro como se fosse a mesma coisa. E a mesma pessoa às vezes aparecia em registros oficiais com o nome soletrado de um jeito ou de outro. A gente tem que lembrar que a ortografia e a gramática não eram 100% estáveis na época, não existiam tantas gramáticas assim. E a grafia dos nomes, então, nem se fala. Até o nome do Shakespeare frequentemente era soletrado como Shakespeare, sem a letra E, ou com um hífen no meio. E vocês vão ver o pano para manga que isso deu no vídeo que eu vou fazer sobre as teorias da conspiração envolvendo ele. A outra epígrafe que a Maggie O'Farrell usou é um trecho do próprio Hamlet, que diz o seguinte, na tradução da Bruna Beber, publicada pela editora Ubu. Ele se foi, minha cara. Está morto e enterrado. Seus pés sob a lápide, a cabeça no gramado. Mas tem um detalhe aqui. Como o personagem principal da peça é o Hamlet e a história gira em torno do assassinato do pai dele, a primeira impressão que a gente tem, especialmente para quem não conhece a peça muitíssimo bem, é que essa deve ser uma fala do Hamlet, falando da morte do próprio pai. Mas não, isso aqui é uma canção cantada pela Ofélia. Na peça, a Ofélia é uma mulher que ama o Hamlet e é filha do Polônio, conselheiro do rei. Mas o Polônio, pai da Ofélia, ele é morto pelo Hamlet por engano e ela enlouquece e depois de algum tempo se mata afogado em um lago. Essa imagem famosa aqui é baseada justamente nessa cena. Mas antes da Ofélia se suicidar, ela encontra a rainha e canta esse trechinho para ela como uma música. Say you? Nay, pray you mock. He is dead and gone, lady. He is dead and gone. At his head a grass green turf. At his heels a stone. Ou seja, quem fala isso é uma mulher enlouquecida porque o pai dela foi morto pelo homem que ela amava. Você tem que inserir um Taylor Swift aí, hein? Um Taylor Swift Mention no... Tá, já. que fala da Ofélia. Por quê? Por conta da última música dela, The Fate of Your Filho. Eu já fui. Pode deixar passando. Pode? Nem tava sabendo. Isso é mais um sinal fortíssimo de que a personagem central desse livro não vai ser o Shakespeare, e sim a Agnes, a mulher que perde o filho e que talvez essa perda do filho afete ela de uma maneira ainda mais intensa do que a gente imagina e leve ela a fazer alguma loucura ou agir de uma maneira mais fora de caráter, como a Ofélia fez. Agora, quanto à posição do Shakespeare nisso tudo, existem alguns outros fatores interessantes também. Primeiro que, para quem não sabe muito dele, o Shakespeare era ator, ele atuava nas peças que ele escrevia. E no caso do Hamlet, tanto o rei assassinado quanto o filho tinham o mesmo nome, se chamavam Hamlet. E quando a trupe teatral do Shakespeare encenava essa peça, ele atuava como o Hamlet pai, como o morto, que volta como espectro e pede ao filho para se vingar do seu assassinato. E me falem aí embaixo se vocês acharem que essa interpretação é exagerada. Mas eu consigo imaginar uma conexão entre isso e os primeiros sonetos escritos pelo Shakespeare,
que ficaram conhecidos como sonetos da procriação. Esses sonetos, eles incentivam para que o jovem procrie, tenha filhos, porque esses filhos seriam a única maneira de não morrer por completo. Esses são os primeiros 17 sonetos do Shakespeare e você acha uma tradução de todos eles na Wikipédia. Então, eu recomendo que vocês leiam, mas basicamente eles falam muito sobre a procriação como uma maneira de enfrentar o tempo, de transmitir a beleza para uma nova geração. O que, infelizmente, acabou sendo irônico, porque a família do Shakespeare acabou na próxima geração depois dele. Nenhum dos filhos teve netos que sobreviveram, mas ele atingiu a imortalidade e transmitiu a beleza através das obras que ele criou, e não do procriar. Mas seria possível imaginar que, quando ele perdeu o filho, talvez ele tenha visto nisso o fim dele próprio. Se ele acreditava que a linhagem de um pai acabava quando ele não procriava, então a morte do filho pode ter tido esse significado simbólico para ele. Com a morte do filho, a oportunidade que o pai tinha de passar adiante a própria existência morria de alguma maneira. E isso é reforçado pela ideia de que tanto o pai quanto o filho, na peça, têm o mesmo nome. Mas eu admito que é meio perigoso ficar viajando demais nesse tipo de interpretação, já que, mesmo naquela época, o Hamlet era uma peça que já era bastante antiga. O Shakespeare fez a própria versão dele do Hamlet, e essa versão foi tão boa e tão bem sucedida, até meio revolucionária na maneira como se cria personagens, que hoje ela costuma ser a única versão lida e apresentada. Mas existem muitos elementos ali que vêm diretamente de outra peça e não do próprio Shakespeare. Elementos que foram tomados a outros autores, até porque na época não se tinha a mesma noção de plágio que se tem hoje. Sendo assim, nem todos os elementos da peça podem ser interpretados como se fossem um resultado direto da experiência que o Shakespeare viveu em relação ao Hamlet, já que, parte veio de uma história criada por outra pessoa. Esses elementos, por mais interessantes que eles me pareçam, eu não suponho que eles vão aparecer no livro ou no filme. Parece um pouco abstrato demais, e a peça do Shakespeare foi lançada anos depois da morte do Hamlet. Então eu imagino que se o livro ou o filme chegarem a abordar a criação e a encenação do Hamlet, vai ser por meio de algum salto temporal ou coisa do tipo, já bem perto do final. Mas é isso. Como eu falei, eu não sei se são esses os caminhos que a história vai tomar. É tudo um chute baseado no que eu conheço a respeito da história de vida do Shakespeare, o Hamlet, e o que me parece provável em termos de lógica da escrita criativa. Mas como a escrita criativa é um mar com 1 milhão de possibilidades, e eu não sei até que ponto a Maggie O'Farrell seguiu de perto essas especulações sobre a vida do Shakespeare e sobre o que realmente aconteceu, a história pode acabar sendo completamente diferente. E se prepare, porque isso aqui é só uma amostra grátis. Boa parte do que eu falei ali em cima é baseado só na epígrafe. Eu nem comecei a ler o livro, não assisti o filme e nem nada do tipo. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre o filme, sobre o livro, sobre o Shakespeare e das teorias da conspiração que dizem que, na verdade, o pai do Hamlet não é o verdadeiro escritor dessas obras. É verdade que é um baita otimismo achar que eu vou conseguir terminar tudo isso antes do Oscar ou ali pertinho da data. Então eu já vou pedindo perdão adiantado se eu não conseguir, mas eu vou fazer um esforço. E isso vai dar tanto trabalho que eu tenho certeza que você já até curtiu, seguiu o canal e comprou os meus livros nos links aqui embaixo como forma de reconhecimento. Então não vou nem pedir. Fora isso, vai ter uma playlist separada no canal para os vídeos relacionados a esse tema e eu espero ver vocês nos próximos. Gritei perto do fim, assim, em cima de palavra sua, não, né? Talvez, mas se tivesse sido, tudo bem. Quer fazer de novo? Não.